Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção na aula passada, porque hoje nós vamos dar continuidade direta ao conteúdo da aula passada. Deixa eu só dar uma revisada aqui, deixa eu pegar aqui em que página que nós estamos. Nós começamos o capítulo 1 na aula passada, estudamos até a página 10, falamos ali sobre força, sobre deslocamento, sobre trabalho e começamos a falar sobre máquinas. Na aula de hoje, nós vamos continuar esse assunto, na verdade nós vamos finalizar esse assunto, iniciando pelas máquinas simples, tá? O que são máquinas simples? Máquinas simples são instrumentos ou objetos que servem para facilitar a execução de um trabalho e ou pequenos afazeres diários, como o martelo, a roldana, a alavanca, parafuso, polia, engrenagens, plano inclinado, cunha, entre outros, tá bom? Isso daí está no livro de vocês a partir da página 11, tá? E aí, quando a gente fala de máquina simples, né, nós pensamos em máquinas grandes, mas pequenas coisas que a gente usa no nosso dia a dia podem ser consideradas máquinas simples. Vamos ver agora? Quando o ser humano faz uso de uma máquina simples, ele aplica ou transmite uma força. Ao usar uma tesoura, por exemplo, para cortar papel, aplicamos uma força na tesoura e esta, por transmissão da nossa força, corta o papel. Então a gente vê a imagem desta criancinha aí cortando o papel. E sim, gente, por mais que seja muito bobo, a tesoura, ela é sim um bom exemplo de máquina simples, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre as máquinas e tal, mas vamos pular logo para as máquinas complexas. As máquinas complexas correspondem à combinação de máquinas simples. Uma bicicleta, por exemplo, né, é uma máquina complexa, pois nela estão presentes engrenagens, parafusos, rondanas e outros feitos. A gente vai falar bastante sobre a bicicleta hoje, tá? Mas vamos deixar as coisas fluírem. Primeiro vamos falar sobre as alavancas. E aí vocês estão vendo essa imagem aqui, né, de algo bem rústico, algo que não parece uma máquina, mas acreditem se quiser, isso daqui é um exemplo de alavanca, tá? Como assim? Vamos supor que você queira levantar uma pedra de 50 quilos, tá? Vamos supor que essa pedra aqui, ela tenha 50 quilogramas, tá? É o peso de um saco de cimento. Tu vai levantar no braço? Na moral mesmo? Puxar a pedra? Vai ser difícil, né? Talvez você nem consiga. Mas, se você quiser levantá-la, existe uma outra forma de fazer. Vocês estão percebendo que tem uma haste de ferro aqui, apoiada em um tronco de madeira, que parece ser um tronco bem firme aqui. Isso é um exemplo de alavanca, tá? Uma alavanca, ela consiste em um objeto rígido, né, como a haste de ferro que a gente viu ali, mas também pode ser uma haste de madeira. O importante é que ele seja bem rígido para suportar a carga ali, utilizado em um ponto fixo. O ponto fixo seria exatamente esse tronco de madeira que... Deixa eu fazer de uma outra cor aqui que fique mais visível. Acho que dá, de azul dá para ver, né? Seria esse tronco de madeira aqui que a gente marcou de verde com a setinha azul, tá? E esse ponto fixo, ele é chamado de fulcro ou base. A gente vai chamar mais de base, tá bom? Mas vocês podem ver também a palavra fulcro, tá? Para aplicar a força mecânica ou força potente, aplicada em outro objeto, que é chamado a resistência.
Então, o que a gente faz aqui? A gente aplica a força ali na haste de ferro, tá bom? Na nossa alavanca, que está apoiada na base, que seria ali aquele tronco de madeira, que vai erguer, ou pelo menos movimentar, essa resistência, que seria o objeto, que pesa 50 kg, no caso aqui, sendo representado por essa pedra, tá? De modo geral, as alavancas, elas são máquinas simples utilizadas para multiplicar a força aplicada sobre o objeto, tá? Então, a gente pode ver um diagrama aqui do lado, ó, de como é que funciona, tá? Aqui é onde está posicionado o objeto, tá? É como se o peso do objeto estivesse exercendo uma força para baixo, tá bom? Por quê? Porque a gravidade está sobre esse objeto. Então, a gente sabe que a força é a massa vezes a aceleração, né? Quem não sabe, é bom já ficar sabendo. Então, a massa do objeto, que a gente já viu aqui, ó, um exemplo de 50 quilos, está sobre uma aceleração negativa, uma aceleração para baixo de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, tá? Então, a gente tem aqui um objeto ali, certo? Uma resistência, e a gente vai aplicar uma força aqui, tá? Nesse ponto. Só que para que haja um deslocamento, para que eu consiga ali executar o trabalho, lembra que se não houver deslocamento não tem trabalho, eu preciso de uma base, tá? Essa base é que vai fazer com que o deslocamento aconteça. É claro, né, que tudo depende da força que eu for aplicar aqui, tá? Então aqui no diagrama de baixo a gente já tem o objeto aqui no local, tá bom? Que é chamado também de resistência, e aí a força sendo aplicada. Só que uma coisa muito interessante sobre a alavanca é o seguinte: se você aplica uma força descendente, ou seja, uma força para baixo, o objeto ele faz o quê? Ele sobe, tá? Mas se você fizer o inverso, se você aplicar uma força para cima, o objeto ele desce. Então, no caso das alavancas, elas invertem ali o sentido da força, tá bom? Se você aplicar uma força para baixo, a resistência sobe. Se você aplicar uma força para cima, a resistência desce, tá bom? Então, a alavanca é algo bem simples, tá bom? Porém, nós temos tipos de alavanca, né? Não é só aquela coisa rústica de uma barra de ferro e um tronco de madeira. A gente tem vários tipos de alavanca, e a gente viu que a tesoura é um tipo de alavanca. Então vamos lá, vamos ver o que o livro fala sobre os tipos de alavanca. Nós temos as interfixas, tá? São essas primeiras aqui que a gente vai falar sobre elas, que é quando o ponto de apoio, tá, ou a base, estiver entre a força aplicada e o objeto, ou seja, a resistência. A tesoura é um bom exemplo, né, de alavanca interfixa, ou seja, você vai aplicar a força nessa extremidade aqui, tá? O centro da tesoura vai ser o nosso ponto de apoio ou a nossa base, e aí essa força ela vai ser conduzida para a nossa resistência, tá? No caso da tesoura, cortando o papel, tá bom? Temos as interresistentes, tá? Que é quando a resistência estiver localizada entre o ponto de apoio e a base.
tá? Lembrando, gente, que a resistência é sempre o objeto que a gente quer mover, tá bom? É sempre o peso que a gente quer ali deslocar, tá? Então, quando essa resistência estiver localizada entre o ponto de apoio e a força aplicada, nós temos uma alavanca interresistente, tá? No caso, o carrinho de mão é um bom exemplo disso, tá? Nós vemos aqui, ó, nós geralmente levantamos, né, a ponta ali do carrinho de mão, tá aqui, a força sendo aplicada aqui para cima. O ponto de apoio, ele tá aqui, ó, bem no final, tá? E a nossa resistência, ela fica aqui. A gente pode fazer um diagrama disso para que vocês entendam melhor, tá? Nesse caso aqui, nós temos isso daqui, ó. A força é aplicada aqui, tá? Vou chamar aqui de F, tá bom? A base, ela geralmente fica aqui. Eu vou chamar de B. E a nossa resistência, ela está aqui. Vou chamar de R, tá bom? Então esse é um exemplo de alavanca interresistente, tá? Agora temos as interpotentes, tá? Que alavancas são essas? São quando a força aplicada está localizada entre o objeto, ou seja, a resistência, e o ponto de apoio, a base. É o caso, por exemplo, da pinça e da vara de pescar, tá? Como assim? Vocês estão vendo aqui, ó, o senhor aqui, a pessoa tá aplicando uma força para cima, né, para puxar, mas a resistência tá lá na ponta, ó, tá aqui, tá? A força sendo aplicada aqui para cima e a resistência está aqui. Aonde é que está a base dele? Aqui atrás. A base dele, no caso, são os pés e a ponta da vara de pescar, tá bom? No caso da pinça, não é muito diferente, né? A pinça, ela tem mais ou menos esse formato aqui. A base é aqui. Você aplica uma força aqui, certo? E o que acontece com essas duas extremidades? Elas fecham, tá? Então é bem parecido, tá? E aí nós podemos pular agora para um outro tipo de máquina, que são as rondanas ou polia. Rondana ou polia consiste em um aparelho utilizado para minimizar o esforço quando se levanta um corpo de muita massa. Também permite que esse corpo seja erguido de lugares muito altos com um esforço mínimo. De maneira mais específica, são discos resistentes, em geral de metal ou de madeira, com um canal, né, um canal que tá falando é mais ou menos um espaçozinho assim no meio, por onde vai passar ali uma corda, uma corrente, um fio que consiga suportar ali aquela carga que tá na outra ponta, tá? E aí nós temos os tipos, né, de roldana e polia, que são dois, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. A rondana fixa, ela muda a direção da força aplicada, diminuindo dessa forma o esforço requerido, tá? A força necessária para suspender o corpo é igual à força aplicada pela pessoa. Ou seja, se você quer erguer uma pedra, uma rocha ou um objeto que pese 20 quilos, você vai ter que
aplicar uma força equivalente a 20 kg. Lembrando que a unidade de medida para força não é quilogramas, tá? Então aqui nós temos um objeto, né, que está exercendo uma força negativa, né, uma força para baixo de 100 newtons, e para que você consiga erguer esse objeto, você também tem que aplicar uma força, né, em outro sentido. Pode ser que seja num ângulo diferente, como no caso aqui, ó. Lembra da aula que a gente teve lá no ano passado sobre ângulos? Então, aqui está se formando um ângulo, tá? Então, mas independente do ângulo, a força a ser aplicada também é de 100 newtons, tá? Já com a rondana móvel, como uma extremidade da corda, corrente ou fio está fixa no teto, né, ou em algum ponto bem firme, bem fixo, esse tipo de rondana diminui a intensidade da força aplicada necessária para elevar ou para deslocar um objeto, pois parte desse esforço realizado pelo teto ou por onde quer que essa rondana esteja fixada dá sustentação ao sistema, tá? Então, dessa forma nós podemos afirmar que em um sistema composto com uma rondana móvel, como a gente vê aqui, ó, nesse exemplo, a força necessária para elevar a carga ou objeto é dividida em 2, tá? Como é que funciona a rondana móvel? Você vai aplicar, você vai puxar, né? Vai aplicar uma força negativa para baixo, como está aqui. Só que, diferente aqui da rondana fixa, nós temos um movimento aqui, ó, dessa rondana. Ela vai girar nesse sentido, ou seja, essa sustentação aqui de cima, ela vai dividir ali a força, o peso com você. Então, a força necessária para elevar a carga ou objeto é dividida por 2. Mas em um sistema, né, composto por duas rondanas móveis, a força necessária para elevar a carga ou objeto é dividida por 4. Por quê? De novo, você quer erguer aqui essa carga aqui, tá? Essa carga aqui, vamos supor que ela pesa 50 quilos. A rondana, ela tá fixa aqui, tá? E, pelo incrível que pareça, ela tá fixa aqui nessa outra também. Quando você fizer essa força aqui, negativa, para baixo, o que vai acontecer? Essa rondana aqui, ela vai girar, vai puxar essa rondana aqui, e vai também girar, né? Ela vai subir, e essa força que você fez, ela vai ser meio que dividida por 4. Então você não vai precisar exercer uma força equivalente aos 50 quilogramas aqui. Você vai precisar de uma força de aproximadamente 12,5 quilogramas para poder erguer esse objeto, essa carga aqui, tá bom? Então essa é a vantagem da rondana móvel, que ela acaba dividindo a força com você. Nesse caso aqui, né, como só divide por 2, se aqui pesasse 50 kg, você precisaria de uma força de 25 kg. Lembrando que quando eu falo de uma força de 25 kg, a unidade de medida de força é Newton. Então, é uma força equivalente a 25 kg, tá? Não quer dizer que você tenha 25 kg de força, beleza? Então, vamos
falar agora sobre as engrenagens. Então, as engrenagens, né, esse mecanismo permite que haja um trabalho realizado de forma a associar movimentos circulares, mas com objeto de transmissão de movimento e tração de uma força. Um bom exemplo de engrenagem se encontra nas bicicletas, por ter um funcionamento simples e uma total eficiência. As bicicletas são consideradas obras-primas da mecânica, né? Então, a gente tem a imagem de uma bicicleta. E por que elas são consideradas obras-primas da mecânica? Vamos observar aqui, né, se vocês têm uma bicicleta em casa, principalmente se ela for sem marcha. No caso dessa imagem aqui, a gente tem uma bicicleta com marcha. Mas no caso das bicicletas sem marchas, a gente tem ali uma coroa, né, de dentes. Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui. Não ficou muito bom, mas é algo parecido com isso. Pequena, presa ali à roda, tá? E temos o tal do pé de vela, que tem uma coroa maior, né? Essa coroa maior, ela possui mais dentes, tá bom? E aí nós temos aqui uma corrente que passa por essas duas engrenagens ali, tá? E por que elas são consideradas obras-primas da engenharia? Você aplica força nessa alavanca aqui, né, no pedal, que é preso à coroa maior. E essa coroa maior, vamos supor que ela tenha 30 dentes e essa pequena aqui tenha 10 dentes, tá? E essa coroa maior, quando ela dá uma volta, quer dizer que essa menor aqui vai dar 3 voltas, tá? Então, uma volta dessa daqui é equivalente a 3 dessa daqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o esforço que você faz, ele é multiplicado por 3, tá bom? E tem uma outra coisa também que eu esqueci de mencionar. No caso das alavancas, nós temos uma condição muito interessante. Vamos aqui voltar para o exemplo da alavanca. Temos lá o móvel, né? A resistência. E aí a gente tem aqui o apoio, tá? E a gente aplica uma força aqui. Quanto maior for a alavanca, menos força você vai precisar fazer. Então, se eu pegar essa alavanca e estender para cá, eu vou precisar fazer menos força para fazer o que? Subir essa resistência aqui, tá? Então aqui na bicicleta é a mesma coisa. Quanto maior for esse pé de vela aqui, ó, e existem sim tamanhos diferentes de pés de vela, principalmente para a galera que compete. Quanto maior for, menos força você vai precisar fazer. Por isso é que é um grande invento da mecânica, né? Uma das obras-primas da mecânica. Porque além disso nós temos as bicicletas de marcha. E aí no livro de vocês, deixa eu ver que página aqui. Na página 12 nós temos essa imagem aqui. Deixa eu aumentar ela aqui para vocês conseguirem ver. Que diz o seguinte: as bicicletas com sistemas de marchas permitem que o ciclista desfrute de outras relações de proporção entre engrenagens. Por exemplo, pedalar mais e se deslocar menos, né? Um exemplo: quando você está ali numa marcha pesada, você vai pedalar menos e se deslocar mais, tá? Mas vamos supor que você esteja em uma
inclinação. Você vai precisar fazer um esforço muito grande. Então, o que você quer fazer ali? Você quer diminuir o seu esforço. Então, você vai diminuir, né, a marcha daqui, né, diminuir as coroas, passar ali para uma marcha menor ali, tanto da coroa grande, e aumentar aqui na coroa pequena. E aí você vai fazer menos esforço. É claro que você vai se deslocar menos, mas você faz menos esforço. Isso sem contar com aquela conversa que a gente teve sobre a alavanca, né? Quanto maior for a alavanca, quanto maior for o pé de vela, menos esforço você faz. Então, gente, com isso, né, falando sobre as engrenagens, sobre as alavancas, sobre as polias, né, as máquinas simples, as máquinas complexas, agora vocês são capazes de responder uma listinha de exercícios, correto? A gente finalizou essa parte do conteúdo. Por isso, quem quiser, assista a aula anterior, tá? Quem tiver alguma dúvida, assista a aula anterior. Prestem bastante atenção nessa aula também. Quem tiver o livro, dá uma lida também lá no livro, tá? As partes que eu coloco aqui na tela geralmente são as partes mais importantes, então se você quiser sublinhar, sublinhe, tá bom? Para que vocês consigam responder a lista de exercícios que eu vou passar para vocês, tá? A gente, se eu não me engano, finalizou essa parte. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Sim, finalizamos, né, o capítulo 1. E aí, agora basta só a gente exercitar e tirar dúvidas, tá bom? Então, sem mais enrolação, vocês sabem o meu número. Qualquer dúvida que aparecer, vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.